Kundit foi um físico experimental e especialista no domínio da luz e do som. Esse domínio fez com que ele criasse um método de investigação das ondas sonoras, e esse método consistia na observação da vibração em tubos. Com essa análise em tubos, ele pôde concluir a formação de harmônicos e possibilidade de medi-los. Esse aparato foi chamado de tubo de Kundit e foi responsável pela medição da velocidade do som de gases e ambiente. Bom, nosso experimento vai ser o tubo de Kundit, e para isso a gente vai usar o isopor que a gente vai moer dessa placa, 2 suportes para colocar o tubo em cima, o tubo de acrílico para ser o nosso tubo de Kundit e uma caixa de som para emitir a frequência que a gente vai precisar. Agora a gente vai colocar o tubo já com o isopor conectado na caixa de som. Agora, a partir de um gerador de frequência, a gente vai modificar a frequência para assim analisar o comportamento de onda. Os aglomerados de isopor vão se formar e isso vai representar os nós da onda. Bom, agora a gente vai colocar aqui nosso gerador de frequência. A gente vai ficar botando algumas frequências para ver o comportamento dos isopores aqui no nosso tubo. No primeiro teste, a gente usou a frequência de 200 Hz e a gente obteve a formação de 2 nós no experimento. Com o nosso conhecimento de ondas, a gente consegue ver que ela se formaria mais ou menos assim. Uma aqui e a outra aqui, formando bem visivelmente os 2 nós. 200 Hz, vamos ver o que vai acontecer. No segundo teste, a gente usou com 300 Hz e obteve a formação de 3 nós no experimento. Com o nosso conhecimento de onda, a gente consegue ver que ela se forma bem assim. E uma outra aqui, formando os nós bem em cima dos amontoados. Bom, agora vamos para 300 Hz e vamos ver qual vai ser o comportamento. No terceiro teste, a gente usou 400 Hz e obteve a formação de 4 nós no experimento. Com o nosso conhecimento de onda, a gente percebe que vai formar uma nesse sentido e a outra assim, formando os 4 nós bem em cima dos amontoados de isopor. De 400 Hz. Bom, esse aqui é o nosso experimento finalizado. A gente vai ter o tubo de plástico ligado a uma caixa de som, está ligado ao gerador de som. Os apoios são só para nivelar, então não vai ter nenhum efeito da gravidade atuando sobre a força que está puxando os isopores. A conclusão do experimento é, sabendo que o comprimento do tubo é constante, a única variável que vai ter no problema vai ser a frequência e o comprimento de onda. Então a fórmula V igual a lambda_f, sabendo que a velocidade vai ser constante dentro do tubo desse gás, que no caso é ar, a gente consegue calcular o comprimento de onda teórico e o comprimento de onda experimental. Gerando uma frequência sabida aqui no computador ou gerador de frequência, nós podemos medir a distância entre 2 montinhos de isopor. Essa distância vai ser o comprimento de onda sobre 2 ou lambda sobre 2. Portanto, saberemos lambda. Multiplicando o lambda experimental pela frequência gerada, podemos calcular a velocidade do meio, a velocidade do gás no tubo, portanto. Com isso, diversos testes podem ser feitos com diversas frequências diferentes e diversos lambdas medidos também diferentes. A média dessas velocidades calculadas no final vão dar uma velocidade média, que é a velocidade constante dentro do tubo.